Bom dia, minhas amadas irmãs, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa manhã, uma ótima semana para todas as irmãs em Cristo Jesus. Espero que todas estejam bem, na presença do nosso Deus, do nosso Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Tenham tido uma Páscoa abençoada, um domingo de Páscoa, uma Semana Santa recheada de bênção, na presença do nosso Pai, do nosso Deus, que só Ele é Deus, só Ele é santo, só Ele é digno de ser adorado, de ser louvado, minhas amadas irmãs, de ser glorificado. Só Ele é Deus. Aleluia. Antes de tudo, peço para que as irmãs se inscrevam nesse canal, deem um joinha, para que o YouTube veja, minhas amadas irmãs, que estamos falando de coisas boas, de coisas agradáveis, de coisa que é do nosso Deus, né? Para que a palavra do Senhor chegue nas famílias, nos lares. Apertar aí no seu like, dê um joinha, para que a palavra de Deus venha ser falada, ela venha, chegue nas famílias, ela chegue nos lares, ela chegue, as pessoas venham conhecer a verdade, que a palavra de Deus diz: conhecerei a verdade e a verdade nos libertará. Então, quem nos liberta, minhas amadas irmãs, é a palavra. A santa palavra de Deus, que ela liberta, ela cura, ela salva, ela renova. A verdadeira alegria vem da santa palavra. Amém, minhas amadas irmãs? Eu estou aqui com a palavra de Deus, irmã, no livro de Isaías. Aqui foi o Senhor colocou no meu coração. Isaías 41, a partir do verso 1. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glórias a Deus, minhas amadas irmãs. Que Deus abençoe cada uma de vocês. E a palavra do Senhor diz assim: a mim e a você. Calai vós perante mim, ó ilha, e os povos se renove as forças, e chegue-se, então fale, e cheguemos nós junto a juízo. Quem suscitou do Oriente o justo e o chamou para o seu pé? Quem deu às nações a sua face e fez dominar sobre rei? Ele os entregou a sua espada como pó e como bragana arrebatada pelo vento ao seu arco. Ele os perseguiu, aleluia, e passa em paz por uma vereda, por aonde o seu pé nunca tinha caminhado. Quem realizou tudo isso e chamado as gerações desde o princípio? Eu, o Senhor, o primeiro, e eu mesmo, quem serei até o fim. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, minhas amadas irmãs. Aqui em Isaías 41 está falando de quem? De Jesus. Aquele que domina todo o universo aqui debaixo do céu. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Aleluia. E fala: calai vós perante mim, olhai, e os povos renove força, e chegue-se então e fale, e erguemos nós junto a juízo. Louvado seja Deus. Então aqui está falando do próprio Jesus, no livro de Isaías do Velho Testamento. Aleluia. Que Jesus, ele tem um poder, ele é o próprio Jesus, é Deus. Ele tem um poder de dominar todo o universo debaixo do céu, em cima do céu e debaixo da terra. Ele é o soberano, ele é o dono do poder. Aleluia. Quem suscitou do Oriente o justo e o chamou para o seu pé? Quem deu às nações a sua face? Aleluia. E fez dominar sobre ele, sobre rei, ele os entregou a sua espada. Então, quem fez dominar sobre as nações, deu sua face, foi o próprio Jesus Cristo, minhas amadas irmãs. Ele se entregou, ninguém pegou ele, ele mesmo se entregou nas mãos dos escarnecedores, dos pecadores, para que a justiça dele venha se cumprir aqui na terra. Aleluia. Ele deu seu Filho unigênito para aquele que nele crê, minhas amadas irmãs, não pereça, mas tenha vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Esse Deus tão maravilhoso, esse Jesus tão poderoso,
que ele mesmo se entregou. Aleluia. Porque ele é Deus. Ninguém toca a mão nele. Porque ele é Senhor. Ele é o Deus vivo, todo-poderoso. Que está acima do bem, acima do mal e acima de todos. Aleluia. E a santa palavra dele diz: quem suscitou do Oriente o justo? O justo. Que só ele é justo e perfeito e santo. E o chamou para o seu pé, quem deu às nações a sua face e fez dominar sobre reis. Que coisa linda, minhas amadas irmãs. Louvado seja o nome do Senhor. Ele os entregou a sua espada como pó e como bragana arrebatada pelo vento ao seu arco. Ele os persegue e passa em paz por uma vereda por aonde os seus pés nunca tinham caminhado. Louvado seja o nome do Senhor, minhas amadas irmãs. A palavra de Deus, ela é muito linda, minhas amadas irmãs. A palavra tem poder para tudo, a palavra do Senhor tem poder para tudo, para curar, para libertar. Para tudo a palavra de Deus tem poder. E está falando aqui do próprio Deus, que ele se entregou-se. Louvado seja o nome do Senhor. Quem realizou tudo isso e chamado as gerações, desde o princípio, eu, o Senhor. Aleluia. O primeiro e eu mesmo, quem serei até o fim. Que coisa maravilhosa, minhas amadas irmãs. Se chama a palavra de Deus. Ele sempre foi e sempre será. O Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Jesus. Aleluia. O próprio Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, ele é Deus, minhas amadas irmãs. Ele nunca deixou de ser Deus, nem nunca vai deixar. Ele se entregou-se. Mas ao terceiro dia, que foi no domingo, ele ressuscitou. Domingo foi o domingo da ressurreição de Cristo. Na sexta-feira ele se entregou-se na cruz do Calvário. Mas no domingo, aleluia, ele ressuscitou. Ele venceu a morte. Porque ele é Deus. Ele é Deus. Aleluia. E só ele tem o domínio sobre toda a nação. De povos, norte, sul, leste, oeste. Toda a nação ele tem o domínio. Aleluia. E ele os persegue e passa em paz. E por uma vereda por onde o seu pé nunca tinha caminhado. Quem realizou tudo isto e chamou as gerações desde o princípio, eu, o Senhor, o primeiro e eu mesmo, quem serei até o fim. Aleluia. Deus é muito lindo, minhas amadas irmãs. Ele sempre foi e sempre será o primeiro, o último, até o fim. Ele nunca deixou de ser Deus, nem nunca vai deixar. Porque ele é a verdadeira vida, minhas amadas irmãs. Na minha e na tua vida, na tua casa, na tua família, tudo aquilo que você anda pedindo a Deus, eu digo a você, continue pedindo, minha amada irmã. Continue lutando por tudo aquilo que você tanto deseja no seu coração. Porque ele é o Deus que realiza o desejo do nosso coração. Ele é o Deus soberano, minhas amadas irmãs. Ele é o Deus que tem poder para todas as coisas aqui debaixo do céu. Porque ele é Senhor. Ele é a verdadeira vida. De que eu e você precisamos da misericórdia todos os dias. Todos os dias precisamos da misericórdia de Deus, que ele nos renova cada manhã. E para que cada dia eu e você
estaremos mais perto dele. Até o dia da vida dele, minhas amadas irmãs. Aqui no 8 diz assim: porém tu, Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, o meu amigo. Aqui ele está chamando Abraão de amigo, porque Abraão era o amigo dele. Aleluia. Porque Deus, minhas amadas irmãs, ele é lindo. Amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o meu Jesus, aquele que era, que é e que sempre vai ser, nunca vai deixar de ser o soberano, o poder, a honra e a glória. Amém, minhas amadas irmãs. Que esta palavra fique no seu coração, que esta palavra bota ela em prática no seu coração. Ame a sua família, os seus filhos, ore por eles, abençoe o seu trabalho, abençoe a sua vida, a sua família todos os dias, porque isso Deus espera de mim e de você. Que a palavra de Deus diz: conhecerei a verdade e a verdade nos libertará. Que abençoe, que seja liberta em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, minha amada irmã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E amém.